Hello everyone, bom dia, não, nice, good morning, good afternoon, hi, hello, todas as saudações, né? Estou aqui para mais uma aula de inglês com vocês. Hoje vamos falar de um tema arretado que vocês vão utilizar, ó, for a long time ago, durante muito tempo. Se eu não disser durante a vida inteira. Vocês lembram quando a gente trabalhou com os numerais 1, 2, 3, 4, 5? Lembram? Então, hoje eu começo perguntando para vocês: What time is it? Que horas são? Ou seria What's the time? Que horas são? Tanto eu posso usar What time is it? Como eu posso usar também What's the time? Então, hoje nós vamos falar das horas. Exatamente. Hoje vamos falar de horas. Afinal, what time is it now? Que horas são agora? Well, I think so. Bem, eu não sei, estou esquecido. Vamos ver um pouquinho. Então, falando de horas, então a gente já vê aí na tela, né? What time is it? Repito aí em casa. What time is it? What time is it? What time is it significa que horas são? Exatamente. What time is it? Que horas são? Tá? Lembrando que essa what time is it é uma expressão. Como assim, Mr. Assis? O que é uma expressão? Expressão é aquela que a gente já tem uma tradução direta. Você não traduz ao pé da letra. Sabe por quê? Porque a palavrinha what significa o quê? Time, tempo. Is é o verbo to be, né? Ou está. It, ele ou ela. Então seria o que é o tempo ou que tempo é. Ao pé da letra seria isso. Só que a gente não vai traduzir, a gente vai traduzir como what time is it? Que horas são? Bem, de cara eu tenho aí uma hora exata. O que é uma hora exata? É aquela hora que não passa minuto e não tem minutos nem antes nem depois. Lembrando que, só para a gente relembrar, quantos minutos tem uma hora? Uma hora tem 60 minutos, 60 minutes, né? 60 minutos. Então, uma hora, quando ela é exata, ela não passa minuto. Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e aí sucessivamente. Então, é muito fácil. Eu diria que é very easy a gente trabalhar com horas exatas. Sabe por quê, galera? Porque você faz o seguinte, sempre vai começar com it's. Sempre com it's, tá? E no final, coloca a palavra o'clock. E, poxa, Mr. Assis, de onde saiu esse o'clock? O que é isso? Calma, take it easy, take care. Calma, cuidado, não fique nervoso. Essa palavrinha o'clock, vocês lembram? Quem é que conhece aquela panela que tem uma válvula em cima que ela fica girando na hora que coloca no fogo? Panela de pressão. Então, tem uma marca chamada Clock. A panela de pressão Clock, né, que não está nos patrocinando, mas eu estou dando como exemplo, ela cozinha na hora certa. Ela é pontual, por isso Clock. Então, para a hora exata, eu vou sempre usar a expressão o'clock. Então, como vocês veem aí na tela, né, o relógio, ó, it's 10 o'clock. What time is it? Que horas são? It's 10 o'clock. São 10 horas. Digamos que fossem 4 horas. A pergunta seria, what time is it? Você diria, it's 4 o'clock. 1 hora, it's 1 o'clock. 7 horas, it's 7 o'clock. 11 horas, it's 11 o'clock. E aí, sucessivamente. Viram como é muito fácil falar de horas? Muito fácil, ok? Horas exatas, começa com it's, coloca o número de horas e no final a palavra o'clock, que significa pontualmente, exatamente, certo? Bem, sem muita conversa, eita, e agora? Agora eu tenho uma hora partida. O que é uma hora partida? Por exemplo, eu dizia no início que uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Se eu pego esses 60 e divido por 2, eu vou ter o quê? 30. Na língua portuguesa, a gente pode dizer 10h30, 10h30, 8h30, 8h30. Será que eu posso dizer isso na aula inglês, em língua inglesa? Não só posso, como devo. Por exemplo, se você observar, estamos em época de quê?
Copa do Mundo, né? Começa esse mês, tá certo? Então, a gente está na época da Copa. Você vai observar que geralmente os jogos, eles são transmitidos a nível internacional. E qual é o idioma internacional? A língua inglesa. E quando a gente está na metade do tempo, aparece lá, halftime. Essa palavrinha que você observa logo aí acima do relógio, half. Não é half, tá? Nem é alf. Alf é o teimoso, tá? É half. Esse L aí, ele não é pronunciado. Então, se eu quiser dizer que são 10h30, eu vou dizer it's half past 10. It's half past 10. Esse half quer dizer metade ou meia. A palavrinha past quer dizer que passam. Ao pé da letra, eu diria que passam meia hora das 10. Se passa meia hora das 10, são 10h30. Ô, Mr. Assis, mas se eu não quero dizer 10h30, eu quero dizer 10h30. Como é que eu poderia dizer? Muito fácil. It's 30 past 10. A mesma coisa. São 10h30. Você pode usar a palavra half, que significa meia ou metade, e você pode usar tranquilamente, certo? Você pode usar o número, que no caso é o 30, e 30 eu digo 30, 30, ok? Então, vejam, na hora exata eu começava com it's, usava o número de horas, e no final eu usava a palavra o'clock. Neste caso, eu já não uso mais o'clock. Por que eu não vou usar o'clock? Porque passam minutos. O'clock é só para horas exatas. Aí eu uso it's, número de horas, a palavra past it's, o número de minutos, e depois a palavra past e o número de horas. O número de minutos, ou então half, se for meia. Neste caso aí, observem na tela, são 10h30, it's half past 10. São 10h30, it's 30 past 10. Time's over, ok? Bem, agora eu tenho aí alguns relógios na tela. Aí a pergunta é, what time is it? Que horas são? What time is it? Vamos usar dois tipos de horas. Vamos usar as horas exatas e vamos usar as horas com meia, tá? As horas com meia é o que nós vamos utilizar. Então, vejam aí, no primeiro relógio, eu tenho aí 9 horas. Aí eu pergunto em inglês, what time is it? Aí você vai me dizer, it's 9 o'clock. Que horas são? 9 horas. No segundo relógio, eu tenho aí 1h30. What time is it? It is half past 1. No outro eu tenho 4 horas. What time is it? It's 4 o'clock. No próximo relógio eu tenho 3h30. É 3h30. Então, 3h30 eu pergunto, what time is it? It's 3. É 3? No. It's half past 3. Ou seja, 3h30. No outro eu tenho 8 horas. 8 horas é uma hora exata. What time is it? It's 8 o'clock. E no último relógio são exatamente 7h30. Aí eu pergunto, what time is it? Aí você vai me responder, it's half past 7. Viu como é fácil? Não é difícil as horas em inglês. Eu só preciso saber dos numerais. Agora, os numerais is very, very important. É muito, muito importante, tá? Se liga nos numerais, senão, ó, você acaba não sabendo. Lembrando, começa sempre com it's, tá? E eu posso usar duas expressões. Essa que está na tela, que é what time is it? E a outra que é what's the time, ok? O Mr. Assis, tem diferença entre what's the time e what time is it? Tem diferença, muito pouca. What time is it é mais usado, sabe aonde? Nos Estados Unidos. Na Inglaterra, se diz what's the time, tá? Mas o significado é o mesmo. Então, aqui no Brasil, você escolhe ou what time is it ou what's the time. Bem, agora, você observa que tem uma palavrinha nova logo ali acima do relógio, a palavrinha a quarter. A quarter. O que danado é isso? De onde o professor Assis tirou a quarter? Eu não tirei, eu não inventei, eu apenas trouxe. A quarter quer dizer um quarto de.
Vamos continuar na nossa matemática inglesa. Eu disse que uma hora tem 60 minutos. Se eu dividir 60 por 4, eu vou ter 15. Então, esse 15 eu chamo de 1/4, porque é 1/4 de hora. Então, 1/4 em inglês é a quarter. Então, com 15 minutos, eu uso a palavra a quarter, ou então o próprio número 15. Observem aí, ó, são 10 e 15. Então, eu digo, it's a quarter past 10. Ou seja, passam ou passa-se 1/4 de hora das 10. Vejam, observe que sempre a gente começa com it's. Isso aí é importante você se ligar. E outra coisa, você pode usar a quarter, que é 1/4 de, ou você pode usar o próprio número de minutos, ou seja, 15 minutos. Eu poderia dizer, it's 15 past 10. Eu só não posso esquecer de duas coisas, começar com it's e usar a palavra past, porque esse past quer dizer passam. Então, passam X minutos de determinada hora, tá? Então, é muito importante. Esse passo você vai usar de 1 minuto até 30 minutos. Passou de 30 minutos, aí é outra história que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, são 10 e 15, it's a quarter past 10. 9 e 15, it's a quarter past 9. 8 e 15, it's a quarter past 8. Ok? Let's see? Vamos ver? Olha aí, ó. It's a quarter to 11. Ô, Mr. Assis, não era past. Agora eu tô vendo to. E aí? Calma, gente. Take it easy. Eu já disse que fiquem relax, porque falar de horas é massa. Vejam, nesse caso, por que é que tem to? Lembra que eu disse que você vai usar past de 1 minuto até 30 minutos? Aí eu tenho 45 minutos. Então, 45 minutos passa de 30. Por isso, quando passar de 30 minutos, eu vou dar uma regrinha bem básica. De 31 minutos até 59, usem a palavrinha to. O que significa to? Para. Porque se são, por exemplo, 11, não, mas 10 e 45, falta 15 para as 11. Se são 11 e 45, faltam 15 para o meio-dia. Percebem? Então, neste caso, 10 e 45, eu digo tranquilamente, it's a quarter to 11. Ô, Mr. Assis, por que a quarter? A quarter não era com 15. Lembram que a gente dividiu uma hora por 4 e deu 15? Então, 15 ou 45, sempre eu estou me referindo a 1/4 de hora. Então, eu uso, com 15 minutos, eu vou usar a quarter past. E com 45 minutos, eu vou usar a quarter to. Ou seja, aí eu não olho mais a hora que está no momento, mas a próxima hora. Por exemplo, se são 10 e 45, eu vou observar quantos minutos faltam para as 11. Tá certo? Outra coisa importante, a gente não pode esquecer. Posso usar no lugar de falta 1/4 de hora para a próxima hora. Eu posso usar o 15? Pode. Eu poderia usar esse relógio que você está vendo aí na tela. Tranquilamente eu poderia dizer assim, it's 15 to 11. É a mesma coisa. Eu tanto posso usar a palavra a quarter, como posso usar o próprio número. A mesma coisa com o 30. Você usa half, que é meia ou metade, ou então o próprio número 30, sem nenhum problema, tranquilamente, você pode fazer esse uso daí, que não vai interferir em nada. Certo? Bem, agora vamos brincar um pouquinho de what time is it? De que horas são? Bem, na primeira hora eu tenho aí 7 e 15. Se são 7 e 15, it's a quarter past 7. Na segunda eu tenho 15 para as 11. It's a quarter to 11. No terceiro, 1 e 15. It's a quarter past 1. No quarto reloginho eu tenho 12 e 15. It's a quarter past 12. No outro, eu tenho 15 para as 7. It's a quarter to 7. E no último, 15 para as 4. It's a quarter
to 4, ok? Com 15, past. Com 45, eu uso to. Porque past quer dizer que passam e to quer dizer que faltam. Então, faltam 15 minutos para a próxima hora. Ok? Bem, observem aí, ó, o relógio bem dividido. Ó. Eu só vou usar a palavrinha past, ó, de 12 a, ó, metade, bem divididozinho. Ó. Eu tenho aí, ó, it's 5 past 8, it's 10 past 8, it's 20 past 8, it's 25 past 8. Vamos traduzir agora, ó. It's 25 past 8. Ou seja, passam 5 minutos das 8. É 8 e 5, gente. No outro, ó. It's 10 past 8. Passam 10 minutos das 8. Ou seja, são 8 e 10. Depois, it's 20 past 8. It's 20 past 8. Passam 20 minutos das 8. São 8 e 20. E it's 25 past 8. Passam 25 minutos das 8, ou seja, são 8 e 25. Então, ó, de 1 minuto até 30 minutos, eu uso a palavra past, que significa passam. E se for de 31 minutos a 59 minutos, eu vou usar a palavrinha to, que você já está observando aí na tela. Vejam, observem aí, ó. It's 5 to 4. Faltam 5 minutos para as 4. It's 10 to 4. Faltam 10 minutos para as 4. It's 20 to 4. Faltam 20 minutos para 4. It's 25 to 4. Faltam 25 minutos para as 4 horas. Ok? Viu como é fácil? Então, se for de 1 minuto até 30 minutos, eu vou usar a palavrinha past. Se for de 31 minutos até 59, eu uso a palavrinha to, porque eu vou observar não a hora atual, mas a hora próxima ou a próxima hora. Vamos brincar mais uma vez de what time is it? No reloginho número 1, what time is it? Eu acho que eu tenho aí 3h35. Então, se são 3h35, quantos minutos faltam para as 4? Eu vou dizer it's 25 to 4. Falta 25 minutos. No relógio número 2, são 8h15. Se são 8h15, eu posso usar duas formas. Eu posso usar o próprio 15, que eu diria it's 15 past 8, 8h15. Ou eu poderia dizer it's a quarter past 8, que também são 8h15, é como se for, passam-se um quarto de hora das 8. Lembra que a gente dividiu o 60 por 4? Bem, no número 3, faltam 15 para as 6. It's a quarter to 6. Falta um quarto de hora para as 6, ou então, it's 15 to 6. Faltam 15 minutos para as 6. No relógio número 4, faltam 10 para as 9, né? Então, se faltam 10 para as 9, então eu vou dizer it's 10 to 9. E no relógio número 5, 1h40. Se são 1h40, faltam quantos minutos para as duas? It's 20 to 2. Faltam 20 minutos para as duas. E no relógio do número 6, eu digo que são 8h50. Se são 8h50, faltam quantos minutos para as 9? Para as 9, faltam 10. Se for 7h50, faltaria 10 para as 8. Então, 10 para as 8, it's 10 to 8. 10 para as 9, it's 10 to 9. Ok? Bem, ainda falando de horas, olha aí. Outros reloginhos para a gente ver, ó. Nesse aí, ó. 6h25. It's 25 past 6. No número 8, 2h05. It's 5 past 2. No número 9, 9h30. 9h30, eu posso usar duas formas. O número e a palavrinha half, que é meia ou metade. Então, eu posso dizer it's half past 9, 9h30. Ou eu posso dizer it's 30 past 9, ou seja, 9h30. E no número 10, a hora é exata. Que horas são? What time is it? 10 horas. It's 10 o'clock. No número 11,
8h15. 8h15? 8h15? Não, 4h15, Mr. Assis. Olha lá o 4, não é 8 não. Se oriente. Então, ó, se são 4h15, eu posso dizer it's a quarter past 4, passa um quarto de hora das 4, ou it's 15 past 4. E the last watch, no último relógio, são exatamente 11h05. It's 5 past 11. Ok? Bem, gente, antes da gente fazer o nosso exercício, eu queria trazer para vocês um pouquinho de informação cultural. Vejam, relógio. Esse que eu tenho aqui no meu pulso, eu chamo de watch. Watch. Aquele de parede, eu chamo de clock. Aquele despertador, eu vou chamar ele de alarm clock. Então, eu tenho o alarm clock, que é o despertador. Eu tenho o watch, que é o relógio de pulso. E eu tenho também o clock, que é o relógio de parede. Outra coisa importante, gente. Em inglês, eu não digo que um dia tem 24 horas. Eu digo que tem 12 horas. Porque a gente tem de 1 a 12. Em português, eu digo que tem 24 horas. Por exemplo, 2 horas da tarde. Em português, o correto é dizer que são 14 horas. Porém, se for 2 horas da tarde em inglês, eu vou dizer que são 2 horas. Aí, para isso, eu uso duas letrinhas. Se a hora for antes do meio-dia, eu vou usar a letrinha AM, que significa antemeridian, antes do meridiano. Se for depois do meio-dia, eu vou usar a letrinha PM, que eu chamo de PM, que é post-meridian, após o meridiano, tá? Isso aí merece um outro momento para a gente falar sobre isso, que é um pouquinho mais complementar das horas. Mas hoje o que eu queria que vocês entendessem era falar com horas com um quarto de hora, falar com hora metade, que é o half, a quarter, o 15 e o 30, que são os minutos, e claro, as horas exatas. Vamos ver agora no nosso exercício quem consegue acertar as 4 questões de hoje. Tchan, 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 tchan. Let's go! Qual alternativa completa corretamente a frase abaixo? What time does our class start? It begins at 15 past 5. Ou seja, que horas começa o nosso treino, a nossa academia? Começa às 5h15. Será que esse 5h15 é da manhã? Ou será que esse 5h15 ele é da noite? Vamos ver. Tem academia, geralmente a academia abre pela manhã, mas de repente a academia passou o dia fechado, ela resolveu abrir à noite. E aí? Vamos ver como é que a gente identificaria que horas começa o nosso treino. Então vamos ver. Alternativa A, 15 past 5. Às 5h15. Letra B, 5:50, 5:50. Letra C, 15 to 5, às 15 para as 5. Não, às 5h15. Alternativa certa é a alternativa A, ok? Bem, qual alternativa não substituiria o horário em destaque na frase? Call has appointment at 12 p.m. Ou seja, call tem um encontro marcado às 12 horas. Ao meio-dia, né, gente? Ó, tá vendo o PM aí? Esse PM quer dizer que é meio-dia. Se fosse AM, seria meia-noite, certo? Então, ou seja, meio-dia, meia-noite ou meio-dia. Eu tenho aí 2 meio-dia, tá? Midday é meio-dia, noon também é meio-dia. Então, o encontro que call tem é de 12 horas. Mas eu tenho aí um PM. Então, qual desses aí não substituiria? Letra B, gente, meia-noite, né? Então, ó, midday, meio-dia, noon, também meio-dia. E eu tenho aí, qual alternativa corresponde ao horário abaixo? Tchan, 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 tchan. 7h45. It's a quarter past 7. It's 40 past 7. Or it's a quarter to 8. It's a quarter to 8. Falta 15 para as 8. E para a gente concluir, eu tenho aqui, ó,
Qual alternativa responderia a pergunta abaixo corretamente? Why are Bob and Mark in hurry? Por que Bob e Mark estão apressados? They are going to catch the bus. Porque eles vão pegar o ônibus às 4h20, às 4 horas ou às 4h20. Eu tenho at, on e in. Lembra das preposições, quando a gente estudou? Para horas, eu vou usar sempre a preposição at. Então, às 4h20. Então, gente, por hoje é só. Agora, uma coisa importante, eu não posso finalizar sem dizer isso para vocês. Assis, é sempre assim para dizer as horas. Tem uma forma bem facilzinha, que é para o dia a dia. Sabe qual é? Você diz o número de horas e o número de minutos. E nada de past, nada de half, nada de o'clock. Tá? Agora, isso só em conversação. A forma correta, gramaticalmente falando, é essa que a gente acabou de ver. Então, a gente se vê no próximo encontro. See you there. Bye!